Fala investidor, bem-vindo ao canal Analista 1. Bora comentar os resultados da Petro referente ao quarto tri de 2025, passando pelos principais pontos e perspectivas da empresa. Então, já começando a apresentação e depois eu te convido a entrar no site de relação com investidores da empresa e acessar o plano de negócios da Petrobras. Inclusive, esse slide eu tirei de lá. E para quem não sabe, a Petrobras é a maior empresa brasileira petrolífera da nossa bolsa. E só para você ter noção da magnitude do tamanho, ela produziu somente em 2025 2,4 milhões de barris de petróleo por dia. E se olharmos para a PRIO, que é uma empresa privada de petróleo também negociada na nossa bolsa, a produção média fica em cerca de 150 mil barris de petróleo por dia. Já a PetroRecôncavo, cerca de 26 mil. Agora, se pegarmos uma FPSO, que é uma unidade produtora flutuante de petróleo da Petrobras, a Almirante Tamandaré, por exemplo, produz em sua média cerca de 230 a 250 mil barris de petróleo por dia. Então, só uma unidade produtora de petróleo da Petrobras é maior do que toda a PRIO e quase 10 vezes a PetroRecôncavo. Então, perceba o tamanho e a magnitude da Petrobras. Além disso, a produção cresceu em 6% se olharmos de 2014 a 2024, 11% em relação a 2024, e a empresa estima um crescimento de 12% em 3 anos, alcançando 2,7 milhões de barris por dia em 2028. E já entrando nos resultados de 2025, e a empresa destaca que a produção recorde atenuou os impactos da queda do Brent. Então, se olharmos para o EBITDA, que é uma proxy da geração de caixa da empresa, ele caiu em 5% se considerarmos ajustados sem eventos exclusivos. Já o lucro líquido caiu 6% ano contra ano e o fluxo de caixa operacional, que é a geração de caixa da empresa, caiu em 5%. O principal responsável foi a queda no preço do barril de petróleo, que foi de 80,8 para 69,1 dólares, representando uma queda de 14%. E esses pontos aqui estão na ótica dolarizada. Nós vamos ver os resultados da empresa em reais logo adiante. Além disso, a Petrobras é uma das petrolíferas mais eficientes e o Brent de equilíbrio e o custo de produção fica bem abaixo de muitos dos seus concorrentes. Então, a empresa destaca que reduziu o Brent de equilíbrio para a dívida líquida neutra. E para quem não sabe, o Brent de equilíbrio é o preço do petróleo necessário para honrar os compromissos financeiros sem adição da dívida líquida. E a Petro estima para 2026 esse Brent de equilíbrio ficando em 59 dólares por barril. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, o petróleo está em cerca de 90 dólares. Então aqui a Petrobras tem uma gordura de cerca de 30 dólares por barril. Então a empresa é bem competitiva. E agora, olhando os principais indicadores dos resultados de 2025 em comparação com 2024, e aqui está em reais, a receita de vendas da empresa foi de quase 500 bilhões e ficou em linha com 2024, subindo apenas 1,4%. Se olharmos o lucro líquido, ele também ficou em linha e alcançou 100,9 bilhões se excluirmos eventos não recorrentes. Agora observem a geração de caixa da empresa, ficou em cerca de 200 bilhões, o que é a maior geração de caixa dentre as empresas da nossa bolsa e é substancial. Já o EBITDA, 244,3 bi, o que ficou em linha com 2024, e o Brent médio, como vimos, ficou em 69 dólares por barril, uma queda de 14,5% frente a 2024. Já olhando alguns indicadores de endividamento, a dívida bruta da empresa ficou em quase 70 bi e descontando de disponibilidades, e aqui entra o caixa da empresa e também aplicações financeiras, temos uma dívida líquida de 60,5 bi. E isso olhando na ótica dolarizada. Além disso, alavancagem de 1,42 vezes, o que está de certa forma confortável
para a empresa. E agora, em relação a investimentos, a empresa investiu no quarto tri de 2025 6,3 bilhões de dólares. Se olharmos na ótica anual, foi de 20,3 bi, o que representou um aumento de 22,2% frente a 2024. E o ponto importante é que o maior investimento foi na parte de exploração e produção, que é o segmento mais rentável da empresa e a principal atividade da Petrobras. Mais um ponto, nessa tabela podemos ver os grandes projetos que a empresa tem na parte de pré-sal e a capacidade produtiva de cada um deles. Então note cerca de 180 a 225 mil barris produzidos por dia. E aqui do lado temos os investimentos que serão realizados em cada um deles. E a empresa destaca que para o plano de negócios de 2026 a 2030 teve redução de 2% nesses projetos. Então a empresa pretende investir até 2030 45,2 bi. Além disso, aqui temos a participação da Petrobras em cada um desses projetos. Então, à medida que eles forem entregues, a empresa aumentará gradativamente ainda mais a sua produção, aumentará a receita e gerará mais caixa. Lembrando que tudo isso aqui está na ótica dolarizada. Mais um ponto, aqui estão algumas premissas da Petro, de acordo com o plano de negócios de 2026 a 2030. Então, a empresa estima uma geração de caixa operacional após impostos e depósitos judiciais de 190 a 220 bi de dólares. Isso considerando de 2026 a 2030, além de distribuição de dividendos de 45 a 50 bi. Mais um ponto, essas premissas foram considerando que o barril de petróleo fica em 63 dólares em 2026 e se mantendo em 70 de 2027 a 2030. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, o petróleo está na casa de 90 dólares o barril. Outra premissa da empresa é que o câmbio se mantenha em 5,8 durante todo esse período. E no momento o câmbio está em 5,24. A Petro também deixou aqui uma sensibilidade que mostra que uma variação de cada 10 dólares no barril de petróleo tem um impacto de 5 bilhões no fluxo de caixa operacional. E no câmbio de reais em relação ao dólar, uma variação de 0,50 tem um impacto de meio bilhão no fluxo de caixa operacional. Observem que essas são estimativas que oscilam bastante durante o tempo, porque, por exemplo, o preço do barril de petróleo estava abaixo de 70 se olharmos um mês atrás. Se você é acionista da Petro ou pretende investir na empresa, tem que ter ciência desse ponto aqui. Agora, uma notícia muito boa e também muito relevante foi que a Petrobras aumentou as suas reservas provadas em 2025. Então, de acordo com as estimativas de reservas provadas de óleo condensado e gás natural, resultaram em 12,1 bi de barris de óleo equivalente. Então, as estimativas de reservas provadas passaram de 11,4 bi em 2024 para 12,1 bi em 2025. Além disso, o índice de reposição de reservas foi de 175%. Então, a empresa aumentou as suas reservas acima da produção, mesmo diante de uma produção recorde em 2025. E também a relação entre reservas provadas e a produção está em 12,5 anos. Então, se a empresa manter a produção do jeito que está e não explorar novos poços, ela tem 12,5 anos de vida. Mas como vimos, a empresa não está parada e está investindo pesado na parte de exploração e produção. Já aqui eu trago uma notícia publicada recentemente pelo Money Times. Após anunciar 8,1 bilhões de proventos para os acionistas, a CEO da empresa reforçou que a companhia não gosta de carregar a caixa sobrando e, se enxergar um nível elevado e sem necessidade para financiar projetos, prefere devolver para os acionistas. Além disso, diante da alta do petróleo causada pelo conflito no Oriente Médio, pode haver espaço para dividendo extraordinário se o caixa ficar acima do necessário, mas desde que esse ponto não comprometa a financiabilidade dos projetos da empresa. Além disso, como vimos anteriormente, a dívida bruta da empresa encerrou 2025 em 69,8 bilhões de dólares e está dentro do limite previsto no plano de negócios da empresa. E a dívida bruta é um dos requisitos que a Petrobras considera na sua política de distribuição de proventos.
Então, a remuneração aos acionistas, de acordo com a política da Petro, é distribuir 45% do fluxo de caixa livre, desde que a dívida bruta seja igual ou inferior ao nível máximo de endividamento definido no plano estratégico em vigor. E o plano estratégico atual da empresa define o limite de dívida bruta de 75 bilhões. E como vimos, a dívida bruta da empresa encerrou 2025 em 69,8 bi. Ou seja, a empresa está apta a distribuir proventos. E também, como vimos na notícia, se a empresa tiver caixa sobrando, ela poderá distribuir dividendos extraordinários. E também, para quem não sabe, fluxo de caixa livre é a diferença entre o fluxo de caixa operacional menos os investimentos da empresa. Então, se pegarmos aqui o fluxo de caixa livre da Petro em 2025, que foi de 91,6 bi, e multiplicar por 45% que está definido na política da empresa, a Petrobras distribuiu em 2025 41,2 bi, entre dividendos e juros sobre o capital próprio. E esse último anúncio da empresa depois dos resultados do quarto tri de 2025, de 8,1 bilhões, se dividirmos pelo número de ações em circulação, chegaremos numa distribuição líquida, JCP, de 0,5166 por ação, que serão pagos em duas parcelas com Datacom para 22 de abril e data de pagamento da primeira parcela em 20 de maio e a segunda parcela em 22 de junho, o que representa um dividend yield de 1,27% em relação a esse provento e a cotação no momento que eu estou gravando esse vídeo. Agora eu trouxe esse gráfico aqui e ele é muito bom porque podemos ver a correlação do valor de mercado da Petro com o preço do petróleo. Então, observem o valor de mercado da Petro em dólares, na cor verde, e o preço do barril de petróleo em preto. Quando o petróleo sobe, o valor de mercado sobe, o preço do petróleo cai, o valor de mercado cai também. Então, percebam a correlação com o preço da commodity. Com isso, eu trago aqui alguns pontos de atenção e o principal deles eu destaquei aqui, porque o que mais impacta o resultado da empresa é o preço do petróleo. Então, se você investe em empresas como a Petro, a Vale, a Gerdau, a Suzano, tem que ficar de olho na respectiva commodity, porque é ela que mais impactará no resultado dessas empresas. Outro ponto, estamos em um ano eleitoral e pode haver um risco de defasagem nos preços dos combustíveis, porque como estamos vendo esse conflito no Oriente Médio, o petróleo está subindo muito, consequentemente aumenta o preço da gasolina, do diesel e o governo pode ainda querer não repassar esse custo para o consumidor. Nós já estamos vendo essa defasagem acontecer e pode impactar diretamente o resultado da Petro. Então esse aqui também é um ponto de atenção. Além disso, como vimos, o dólar também influencia nas receitas, nos custos e no valor da dívida da empresa. Então a variação cambial também influencia nos resultados. E o último ponto, possível aumento de investimentos do endividamento que pode comprometer a política de dividendos da empresa. Então, se você é acionista da Petro ou pretende investir na empresa, tem que ter ciência desses pontos aqui. Então, investidor, comentei os resultados do quarto tri e de 2025 da Petrobras e nós vimos que o que mais influencia no resultado da empresa realmente é o preço do petróleo. Mas também devemos ficar atentos a outros pontos importantes, como a defasagem no preço dos combustíveis, por exemplo. Então deixe aí no comentário, você é acionista da Petro? Ela segue no seu radar? Também deixarei na descrição desse vídeo o link da planilha 1, a planilha de projeções e preço teto. Então se gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e tamo junto.